Deus. Aleluia. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regime em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regime em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regime em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá fico morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regime em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 187. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Todo-Poderoso Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor
que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel será padrão de amor. Sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim deve eu chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, e perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Glória a Deus. Vamos adorar o número 577. Glória a Deus. Em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então a te ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar.
e todo teu ser Ele controla. Só então a te ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Diga, foi por Deus, foi por Deus, não sente que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor te ver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica agora. Eu vou estar lendo aqui Salmos 25. É de costume, né, que eu leio um versículo e os irmãos leem o outro. Glória a Deus. Amém? Eu leio um versículo e os irmãos o próximo. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que vigiam, e ele lhes falará
Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Vamos repetir todos juntos o versículo número 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero todos os dias. Glória a Deus. Irmãos, esse versículo, né, para que Jesus guia-me sobre a salvação, que nós esperamos nele, né? E eu vou repetir também aqui o versículo número 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então Deus vai nos ensinar o nosso caminho. Só que como nós vamos aprender? É no culto de ensino. No culto de ensino é o melhor culto para a gente aprender realmente da palavra de Deus. E não só para a gente vir aqui ouvir a palavra. Nós temos que ouvir, entender e praticar. Porque senão de nada serve praticar. É muito bom os cultos de campanha, culto da família, mas é nos cultos de ensino que a gente aprende da palavra. Tá? Eu quero estar convidando a presbítera Elisângela para estar fazendo oração pelas famílias. A paz do Senhor, igreja. Vamos levantar nossas mãos em direção à nossa casa, pedir ao Pai que em mais uma noite Ele venha proteger o nosso lar enquanto estamos buscando da Tua palavra. Pai amado, Deus querido, estamos, Jesus, mais uma noite na Tua presença. Pai, queremos Te agradecer por tudo que tens feito, queremos Te agradecer, Pai, pelo dia nós tivemos hoje, Pai. Também queremos Te agradecer, Pai, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que tivemos, Pai. Obrigado, Senhor, porque mais um dia se passou e o Senhor nos fortaleceu. Diante das nossas lutas do dia a dia, ainda assim o Senhor está conosco, Pai. O Senhor não nos abandonou. Pai, enquanto estamos aqui buscando a Tua graça, aprendendo da Tua palavra, aprendendo do Teu amor, vai cuidando, Senhor, da nossa casa, do nosso lar, vai livrando de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, de toda ação contrária, de toda seta, Pai, do maligno sobre os nossos lares. Daqui a pouco retornaremos para os nossos lares, e lá é o lugar onde nós temos a nossa paz, o nosso cantinho. Muitas vezes o inimigo, Pai, coloca pedra de todos os lares, mas apresentando os nossos lares na Tua mão, Pai. Aqueles que estão lá na nossa casa, que o Senhor vai guardando, Pai. Guarde eles, Senhor. Umbra, Senhor, os portões das nossas casas, Pai. Coloca os Teus anjos acampados, Pai, nos nossos lares. Nos proteja durante a noite e nos guie, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Irmão, se eu falar rapidinho, é que eu sou tímida. Estamos praticando. Tem algum irmão para dar algum testemunho? Falar alguma coisa da parte do Senhor? Não?
que não tem ninguém, eu vou falar um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, eu estou congregando agora há pouco tempo aqui com os irmãos, mas eu já sou evangélica já faz um tempo, e a vida às vezes dá alguns tropeços, né, na gente. Às vezes teve um tempo que eu fiquei afastada, voltei há pouco tempo, mas quando eu voltei nós estávamos em uma campanha lá na igreja onde que eu voltei também. Aqui nós temos o caderno de oração, lá nós tínhamos uma caixinha de oração e nós íamos no monte com essa caixinha de oração também. E eu estava assim, em um momento que eu estava pedindo para Deus me levar. O que me mantinha assim com vontade de vida era minha pequena. Então eu coloquei no caderno de oração para que o Senhor me fizesse algo que me desse inspiração, vontade de viver. E antes do fim dessa campanha, eu tive a notícia assim, que para mim foi inesperada, que foi a notícia que eu iria ter um neto, né? Que os meus filhos, apesar de serem mais velhos, nenhum deles, a minha menina tem 6 anos de casada, não queria ter filho, o outro também não. Foi algo assim que eu falo que foi de Deus mesmo, porque a minha nora, ela estava tomando anticoncepcional para amamentar, porque ela já tinha um bebê, e de repente ela engravidou. Então, a gente sabe que os anticoncepcionais falham, né? Mas também se não fosse pela permissão de Deus, não era para vir. E ele nasceu, né, semana passada, na quarta-feira, dia 2. E toda vez que eu vou lá, estou indo todos os dias vê-lo. E assim, eu olho no rostinho dele e eu creio que aquilo foi o que eu pedi para Deus. Porque agora, além da Mari, que eu tenho ainda que cuidar, tem alguém ali que eu quero ver crescer. Então, já é uma força, assim, para eu querer continuar vivendo. E muitas outras coisas que Deus veio fazendo, que numa oportunidade eu venho a dizer que eu tive uns problemas de saúde, mas também estou bem, graças a Deus, né? E como não vai ter mais ninguém com uma oportunidade, a gente vai fazer arrecadação de dízimos e ofertas, né? Tá chamando o irmão Lucas para estar lendo uma palavra e louvando enquanto recolhe os dízimos e ofertas. Glória a Deus, a cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos estar fazendo a leitura aqui do Salmo 136, falando sobre dízimo e oferta. Vamos ler somente o versículo de número 1. Glória a Deus. Salmo 136, que diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos, tem algumas traduções que diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Dar graça ao Senhor é ser grato por Ele, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo testemunho que Ele fez ao dar o seu único Filho para pagar pelos nossos pecados, morrer naquela cruz sem dever nada. E hoje nós se perguntamos e falamos: por que eu vou dar dízimo na igreja? Por que eu vou ofertar na casa do Senhor? Mas não perguntamos por que Deus, o Espírito Santo, Ele deu o seu Filho para morrer naquela cruz por nós naquele grande dia. Muito em várias situações na nossa vida, e uma delas é o dinheiro, aonde eu vi hoje pessoas
Como assim escolhendo dinheiro? Um rapaz estava fazendo um vídeo, fazendo uma pergunta. Você escolhe 5 minutos com Jesus ou você escolhe 5 milhões de reais? E a maioria das pessoas escolheram 5 milhões de reais. E eu fiz essa pergunta para algumas pessoas lá no meu trabalho hoje. Eu achei interessante a resposta de um deles, que foi a seguinte resposta: irmão, depende, porque Jesus eu já tenho todo dia, mas os 5 milhões eu não tenho. Achei interessante essa resposta e realmente faz sentido, tem nexo. Quando nós temos Jesus, nós entendemos que não precisa de, mas a casa necessita. Quando eu entendo que eu preciso de Jesus, quando eu entendo que eu necessito dele, eu tenho a total certeza que ele não precisa do meu dinheiro, da minha oferta, mas a casa dele precisa, a obra dele necessita. Então é interessante quando nós falamos de dízimo e oferta, que pessoas ficam presas, né, segurando, e às vezes acaba não ofertando, não dizimando na casa do Senhor, por se apegar. Mas nessa noite eu creio que aqui só tem pessoas que acreditam nesse dízimo, acredita nessa obra, acredita que está fazendo não é para o pastor, não é para a pastora, assim, em forma de agradecimento a Deus, em forma de gratidão, amém? Essa noite você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade para ofertar na casa do Senhor. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará, lá no céu entrará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e o Senhor recompensará. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o teu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. E eu estava triste, quase a chorar. Veio uma bomba lá do céu me consolar. Eu estava triste, quase a chorar. Veio uma bomba lá do céu me consolar. E estou alegre, e estou contente. Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. E estou alegre, eu estou muito contente. Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, dízimos e ofertas é muito importante para a casa do Pai. Uma vez eu ouvi alguém falar que os nossos dízimos é como se fosse a nossa semente plantada. E a oferta é como se fosse a cerca, a proteção da oferta
para que o devorador, migrador, não venha adentrar para destruir. Então, muitos acham que eu vou dizimar, tá ótimo só. Não. A gente tem que dizimar, que é como se fosse a nossa semente. E temos também que ofertar, que é a proteção dela. Vamos agora para a parte importante, né? A parte do nosso ensino. E eu quero convidar a irmã Michele para estar orando pelo nosso pastor, que vai trazer o ensino hoje. E desde já eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, eu cumprimento a igreja capaz do Senhor, amém? Vamos estender as mãos e vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, oh Deus de glória, nós apresentamos, papai querido, teu filho, teu servo em tua presença. Papai querido, até agora o Senhor tem falado conosco através de cada oportunidade, mas nós queremos mais e mais do Senhor, porque nós somos necessitados a cada dia, Senhor, da tua palavra, porque nós bem sabemos que é a tua palavra que cura, que salva, que restaura e que fortalece. Senhor, venha falar conosco, Senhor. Papai querido, que nós viemos sair daqui, Senhor, cheios da tua palavra, e não ser só ouvintes, mas também ser praticantes, Pai, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Obrigado, irmã Michele. Amados, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar o nosso ensino. Você que trouxe a sua revista, abra na lição de número 2. Lição de número 2. Pode se assentar. Lição de número 2. E o tema da lição de número 2 é Novo Nascimento. Novo nascimento. Glória a Deus. Nós, semana passada, falamos sobre um tema também bastante interessante que está na revista, sobre a carne. E hoje nós vamos estar falando sobre o novo nascimento. O texto áureo, é a lição de número 2. O texto áureo nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo de número 3, versículo de número 3. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Amém? Glória a Deus. Vamos agora fazer a leitura bíblica em classe, né? Leitura bíblica em classe. Irmã Ana, senta mais para cá. Irmã Patrícia, tem 2 revistas aí? Só para as irmãs estarem acompanhando. Empresta uma para a irmã Eli e para a irmã Ana. Como que é? Isso, precisa de um microfone. Bom, na leitura bíblica em classe, amados, na leitura bíblica em classe, nós vamos estar fazer essa leitura em classe mesmo. Como assim, pastor? Essa leitura nós vamos fazer, eu vou ler 1 a 2 a 3 versículos. Um irmão já fica no pente, já lê mais 1 ou 2, e assim sucessivamente até terminar os versículos que estão aqui na nossa revista. João, capítulo de número 3, versículo de número 1, 9 e também o 16. Eu vou começar, você já fica no pente aí, o irmão Paulo vai estar com o microfone, e o irmão vai estar, de uma certa forma, também participando da leitura em classe aqui em nome de Jesus. João, capítulo de número 3, versículo de número 1, nos diz assim: E havia
entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. 2. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo de número 4. Pode ler, irmão. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Continua, pastor? Pode continuar. Pode ler 2. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Outra pessoa vai estar lendo o versículo de número 6. Gente, vocês estão acompanhando a leitura? Vai lá, irmã Michele. O que é nascido da carne é Quem carne. sentir de ler, lê, viu, irmão? Vai. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vós é nascer de novo. 8. O vento assopra onde quer e ouves, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 9. Alguém lendo? Nicodemos respondeu, disse-me: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Queridos, então, o texto que nós vamos usar como base para o nosso estudo de hoje é João, capítulo de número 3, do versículo de número 1 em diante. Esse é o texto que nós vamos usar como base para o nosso ensinamento hoje. Eu acredito que você já ouviu falar de Nicodemos, já ouviu falar do encontro que Jesus vai ter com Nicodemos, que foi um encontro marcante, não só para Jesus, mas também para Nicodemos. Por que o Senhor fala não só para Jesus? Porque tendo em conta que Nicodemos era um príncipe dos judeus, trabalhava dentro do Sinédrio, para Jesus, na verdade, foi importante aquele encontro, porque de uma certa forma Jesus pôde ganhar uma alma para o seu reino. Jesus pôde mudar de uma forma assim extraordinária a vida de Nicodemos. Então, a história desse encontro é fenomenal, porque a gente pôde verdadeiramente entender o que Jesus fez na vida de Nicodemos. E nessa lição nós vamos estudar exatamente isso. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse encontro, sobre o que Jesus falou, o que Nicodemos falou. Vamos estudar versículo por versículo. E eu acredito que de uma forma ou de outra você vai aprender muita coisa relacionada a esse encontro de Jesus com Nicodemos. Amém? Uma das palavras-chave desse encontro de Jesus com Nicodemos é a palavra regeneração. Essa é a palavra que nós vamos trabalhar no ensino de hoje. Pastor, não entendi. Essa é a palavra que nós vamos trabalhar no ensino de hoje. Na introdução, talvez na tua revista tem, talvez não tem, na introdução, diz assim: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração, como base no diálogo entre Jesus e o Nicodemos. Analisamos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, destacaremos
a importância dessa extraordinária obra de vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui é: pastor, o que é regeneração? Regeneração é o processo da transformação espiritual que ocorre quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vou repetir: regeneração é o processo da transformação espiritual que ocorre quando uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Percebe que na palavra regeneração existe uma outra palavra chamada transformação espiritual. Ou seja, quando eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, precisa haver uma transformação. Mas aqui fala de um processo. Quando fala de processo, está falando que essa regeneração não vai ser na hora. Qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema é: a pessoa aceitou Jesus hoje e a gente já quer que a pessoa muda hoje. A gente já quer que a pessoa seja transformada hoje. Não, é um processo. A pessoa aceitou Jesus, a mesma pessoa que aceitou Jesus, ele vai trabalhando a transformação, a regeneração na vida dele. No sentido de que, pastor, no sentido dele entender que ele precisa estar perfeito para Deus, que ele precisa se encaixar no reino de Deus, e esse de se encaixar no reino de Deus, ele precisa de uma certa forma entender que ele precisa viver uma vida espiritual, ou viver uma vida em santidade plena na presença de Deus. Então, quando Nicodemos ouve falar de Cristo, quando ele ouve falar de Cristo, ele decide procurar Jesus, porque ele sabe que Jesus é a única pessoa que podia transformar a vida dele, ou seja, regenerar a vida dele. Eu já tenho entendimento, só que o meu entendimento é tão básico, é tão baixo. Eu já tenho uma vida com Deus, só que a minha vida com Deus não é uma vida tão íntima ao ponto dele falar comigo, dele ter uma ligação próxima comigo. É isso que Nicodemo está dizendo: eu conheço Deus, eu conheço as leis, eu conheço de tudo, mas só que eu preciso verdadeiramente conhecer Jesus para viver uma regeneração, ou seja, para viver uma transformação espiritual. Amém, irmãos? Então é essa transformação espiritual que todos os dias nós precisamos ter em nossa vida. Pastor, o que é ser transformado espiritualmente falando? É todos os dias você lutar com seu velho eu, lutar com aquela personalidade do passado, lutar com aquela vida do passado. Porque às vezes acontece alguma coisa que você quer escorregar no tomate e ir para a vida do passado, ou então ressuscitar o Nambala antigo, a Michele antiga, que já está morta, a Eli antiga, a Luciana antiga, a pastora divina antiga, que todo mundo já está morto. Só que o inimigo faz o quê? O inimigo cria as suas estratégias no sentido de que da gente ressuscitar o velho eu. Aquele velho eu ficou lá atrás, nós enterramos. Só que o inimigo cria as suas estratégias de uma certa forma para a gente voltar no nosso velho eu. Ponto 1 diz assim: quem era Nicodemos? Vamos conhecer quem era Nicodemos, irmãos? Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura reconhecida em Jerusalém, devido aos milagres que realizou ao transformar água em vinho, e sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos. Nicodemos era um dos líderes religiosos do templo de Jerusalém. Em João capítulo de número 2, alguém já prepara aí, versículo de número 2. Foi
nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre, né? De um mestre israelita chamado Nicodemos. João capítulo de número 3, versículo de número 1, texto que nós lemos. Um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre o seu ensinamento. Olha isso aqui, irmão. Nicodemos procurou Jesus para saber sobre os seus ensinamentos. Percebe que o que atraiu Nicodemos até Jesus não foi a revelação. Ele não ouviu falar que Jesus estava revelando o nome. Ele não ouviu falar que Jesus estava revelando o CPF. Ele não ouviu falar que Jesus estava revelando placa de carro, endereço das pessoas. Não, irmão. Ele não ouviu que Jesus estava entregando garrafa de água ungida, farofa ungida. Ele não ouviu que Jesus estava fazendo a campanha do sal grosso. Ele ouviu que Jesus estava pregando a palavra. E a palavra atraiu Nicodemos para perto de Jesus. E a palavra que... Olha para mim aqui, irmão. Isso aqui é lindo demais. O que mais me chama a atenção aqui é o que, pastor? É saber que Nicodemos ouve falar de Jesus. Eu acredito que ele ouviu falar muito mal de Cristo, porque os fariseus odiavam Jesus. Diziam que era falso mestre, chamavam até Jesus de macumbeiro, de feiticeiro. Mas Nicodemos sabia que o evangelho que Jesus estava pregando era um evangelho vivo, claro, puro, limpo. Oh my God. Você está entendendo, irmão? Então isso atrai Nicodemos para justamente saber um pouco mais sobre os ensinamentos da palavra. Pastor, o que o senhor está querendo me dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, irmão, que nós precisamos, de uma certa forma, ter o espírito de Nicodemos. Nós precisamos ser crentes raízes. O que ele estava procurando? Ele estava procurando raiz. Pastor, não entendi. Nicodemos estava procurando raízes espirituais, raízes da palavra. Porque aqui fala o quê? Aqui fala que Nicodemos era um mestre. Só que imagine quando ele chega diante de Jesus, ele vai reconhecer também que Jesus era um mestre. Só que Jesus não era um mestre qualquer. Jesus era o mestre dos mestres. Imagina um doutor da lei, irmão, dotado de sabedoria. Normalmente eles eram orgulhosos ao extremo. Uma pessoa de referência terrível no meio de Jerusalém, trabalhando dentro do sinédrio como juiz. Chegar até Jesus e reconhecer que Jesus era mestre, esse rebaixar, irmão. Você fala aqui, esse rebaixar? Esse rebaixar. Mas ele só se rebaixou porque ele sabia que diante dele estava um mestre dos mestres. Oh, glória a Deus e aleluia. Irmão, e isso mexe comigo. Por quê, pastor? Porque nós entendemos aqui que a mestria de Jesus convencia até os mestres da época. Na verdade, Jesus já era mestre desde criança. Ele ficava no meio de doutores da lei, pregando. E os doutores da lei perguntavam, mas rapaz, de onde vem tanta sabedoria desse garoto? Então, para Nicodemos, irmão, para Nicodemos aquilo foi fascinante. E para Jesus, é por isso que Jesus decide revelar para Nicodemos os segredos do reino. Porque Jesus entende que Nicodemos, sendo um doutor da lei e mestre, reconhecer que ele era o mestre dos mestres, fez com que Jesus abrisse o seu coração e ensinasse Nicodemos o verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro sentido do que é reino de Deus. Amém, querido? No ponto 2, conhecimento
de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Alguém lê para mim? Isso, a revista. Ponto 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. João 3:2. Neste contexto, nota-se que existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentando pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. É por isso que Nicodemos procurou Jesus. Primeiro, porque a palavra que Jesus pregava era uma palavra genuína. Olha aí que nós lemos, irmão. A palavra que Jesus pregava era uma palavra genuína. E é isso que está faltando hoje nos nossos dias. Nos nossos púlpitos, em muitas igrejas. Nós aprendermos a verdadeira palavra genuína. Nós não precisamos inventar nada. Tudo já está na palavra. Pastor, e como é que eu vou conseguir pregar? Pregue a palavra. Olha aqui para mim, irmão. Existe uma coisa chamada revelação bíblica. O que é isso, pastor? É a revelação. A Bíblia até fala é os mistérios que estão por trás da palavra, sem fugir da própria palavra. Eu posso revelar a palavra de Deus, trazer os mistérios da parte de Deus, sem distorcer o que está bíblico. O que é bíblico, aliás, o que está na Bíblia. É isso que nós precisamos ter. Pastor, e como é que eu descubro? A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós, e as não reveladas pertencem a Deus. Você sabia que Deus pode te revelar as coisas que Ele não revelou para ninguém? E está aqui na Bíblia, irmão. Está aqui na Bíblia. As coisas que Ele não revelou para ninguém, Deus pode revelar para você. Existem pessoas que abrem a Bíblia e começam a ler, mas não entendem o que estão lendo. Mas a partir do momento que você entende a estratégia de como entender a palavra de Deus, como entender a palavra genuína, pastor, o que é que eu faço para entender essa palavra? Primeiro, antes de você ler ela, na verdade eu não leio, eu medito a palavra que Davi fala em Salmos 1. Quando eu medito a palavra de Deus, antes de eu fazer, eu preciso orar. Por que eu devo orar? Para você entender que a sua mente não pode estar na terra, a sua mente tem que estar no céu. Qual é o maior problema das pessoas que leem a palavra e não entendem? É porque estão lendo na carne. Quando eu abro a Bíblia, eu preciso entender que é Deus falando comigo. É Deus se revelando para mim. É por isso que muita gente não entende o que lê, porque lê na carne. Não, eu vou ler a Bíblia como se fosse uma revista da escola bíblica dominical. Eu vou ler a Bíblia como se fosse um livro de autoajuda. Você está entendendo, irmão? É por isso que a gente não entende a palavra. É por isso que nós não temos a revelação da palavra. Por quê, pastor? Porque a gente lê como se estivesse lendo um livro de autoajuda. Mas a Bíblia não. Quando a gente abre a Bíblia, não para ler, mas para meditar antes de o fazer, Senhor, me revela o Espírito que está por trás da letra. Toma minha mente, toma o meu coração, toma minha alma. Eu quero saber de algo a mais. Eu quero entender a tua palavra. E quando eu for pregar, que não seja eu pregando, mas que seja o Senhor pregando por mim. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Então é isso que acontece, as estratégias para a gente de uma certa forma entender. E Nicodemos estava atrás disso, irmão. Você imagine, vamos ler o ponto de número 3. Desceu um negócio aqui para mim falar com vocês agora. Ponto 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Alguém lê aí para mim? Vamos lá, irmão.
Espera aí, pastora. Lê aí com o microfone, porque os irmãos também estão ouvindo na live. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. João capítulo 3, 5 e 6. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. João capítulo 3, 31, Mateus 3, 10 e 12. Existem um conceito aqui que eu gostaria que vocês entendessem, que está falando aqui, que de uma certa forma mexeu com o coração de Nicodemos. Qual é o conceito, pastor? De nascer da água e do Espírito. Eu disse para vocês que o maior objetivo de Nicodemos era entender sobre a genuína palavra, sobre a genuína semente. Quando Jesus começa a entregar para Nicodemos o verdadeiro sentido do que nascer da água e do Espírito, Nicodemos fica de boca aberta, porque ele não entende esse princípio, não entende esse sentido da gente nascer da água e do Espírito. Afinal de contas, nós estamos falando com uma pessoa que é mestre na lei, só que quando Jesus vai trazer o sentido do que é nascer da água e do Espírito, ele fica de boca aberta. Olha aqui, as palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento das águas. Logo, nós entendemos o que? Entendemos que quando Jesus está falando para João que é necessário nascer da água e do Espírito, Jesus está falando primeiro do tanque batismal, que é importante você descer no tanque batismal. Segundo, Jesus está falando que você precisa ter o Espírito Santo. Por que eu preciso ter o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que nos convence dos nossos erros e dos nossos pecados. Quando você pratica o pecado frequentemente e de uma certa forma você não tem um arrependimento, é porque você não tem o Espírito Santo. Quem condena você é o Espírito Santo. Quem te acusa é o Espírito Santo. Quando você erra, quando você peca, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer, quem tem Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar assim: rapaz, tu deu mancada. Na verdade, você vai sentir que o teu corpo vai começar a arrepiar todinho. Imagine quando você nunca brigou, nunca se alterou com alguém, e aí você se altera e de repente você percebe que você está extrapolando. Estou falando quem tem Espírito Santo. Você está extrapolando, tipo no sentido de você se pegar com a pessoa e tal. Quem tem Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai acusar sua mente. Pá, de repente, fala: nossa, o que eu estou fazendo, Jesus amado? Aí o Espírito Santo começa a te acusar. E aí de repente você pega o seu banquinho e sai de você sai de mansinho. Por quê? Porque o Espírito Santo te acusou. Ou até mesmo quando você está num lugar e de repente esse lugar você sabe que não é ambiente para você, o Espírito Santo te acusa, sai. Porque tem lugares que não nos cabem mais. Eu vou repetir, tem lugares que não nos cabe mais. Tem lugares que não faz mais parte da nossa identidade. Quando eu falo identidade, estou falando de você entender que você é crente, que você tem o Espírito Santo. Eu vai falar assim: não, esse lugar não me cabe mais. Por mais que no meio de família você percebe que o negócio já está estreitando, de repente o Espírito Santo: levanta, Néia, levanta, Mica, levanta, Eli,
Levanta, Patrícia. Vambora. De repente, mãe, eu preciso ir para casa porque eu esqueci o negócio lá, tem que fazer e tal, não sei o quê. Por que o Espírito Santo faz isso? Porque o Espírito Santo começa a olhar para você, como ele já te conhece desde o passado. Ele já te conhece desde o passado, sabe que se você permanecer ali mais alguns segundos, você vai dar lugar. Conseguiu entender o que eu estou falando? Você vai dar lugar, você vai cheirar, entendeu? Você vai pecar, você vai falhar, você vai escorregar no tomate. Então o Espírito Santo aparece e como ele não quer te perder, pá, na mente, bora. Você começa a sentir um negócio estranho. Aí se você não quer levantar, de repente o Espírito Santo mexe na barriga. A barriga começa a doer, você começa a ter cólica de rim, começa a ter alguma coisa, a cabeça começa a doer, a pressão vai lá em cima. Na verdade é um sinal de Deus, irmão. Quando você está num lugar e de repente acontece algo do gênero, é o Espírito Santo tentando te tirar de um ambiente que não faz mais parte da sua identidade. Consegue entender o que eu estou falando, irmão? Não faz mais parte da sua identidade. Todos nós temos uma identidade. E todos nós temos um certo código com o Espírito Santo. E você precisa aprender isso, irmão. Desceu agora. Você precisa aprender a ter um código com Deus. É só você e Deus. Quando você sabe que você deu mancada, você falhou, você precisa saber que quando isso acontece na sua vida, é o próprio Espírito Santo te acusando, te condenando, tentando te alertar. É um código que você precisa ter com Deus. Pastor, e como que eu descubro isso? Na oração, no jejum, na consagração. Você vai descobrir esse código com Deus. Amém, querido? Então, todos nós precisamos ter um código com Deus. Eu quero ler aqui algo bastante interessante do que aconteceu com Nicodemos, para você entender que após Jesus ter entrado na vida de Nicodemos, a vida de Nicodemos mudou de uma forma extraordinária. Você vai entender a importância da gente ter um encontro com Jesus e Ele revelar para nós os segredos que Ele não revelou para ninguém. Escute isso aqui, irmão. O que aconteceu com Nicodemos e como, em que extremo estava o relacionamento de Nicodemos após o encontro. Porque depois que ele saiu desse encontro, a Bíblia diz que a vida dele mudou por completa. Ao ponto dele fazer isso. Escute. Nicodemos, Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora do alcance. Demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo. Olha só, Nicodemos era um discípulo. Após o encontro ele se tornou um discípulo. Fala aí, irmão, me ajuda aí. Um discípulo anônimo. Marque isso aí. Discípulo anônimo é aquele discípulo desconhecido que ninguém conhece. Olha aí, como é importante a gente ficar no anonimato. Ninguém nos conhece, mas Jesus nos conhece. Ele está trabalhando dentro do Sinédrio, mas era anônimo. A partir do encontro que ele teve com Jesus, a Bíblia diz que Jesus mudou a vida de Nicodemos e ele se tornou um discípulo anônimo. Ao ponto de, mas Deus foi paciente com este crente secreto. Ele era um crente secreto dentro do Sinédrio, dentro do tribunal. Os amigos olhavam para ele e falavam assim: rapaz, tu está sabendo de Jesus? Estou sabendo. Rapaz do céu, esse moço, pelo amor de Deus, ele não para. Não tem nada de Deus nele. Não tem nada do Senhor nele. Os milagres que ele anda a fazer por aí é tudo falso. Ele deve pegar alguma macumba, deve pegar alguma outra coisa, mas eu não vejo Deus nele não. Eu não vejo o Senhor nele não. E Nicodemos lá quietinho dizendo: mas vocês já conversaram com ele?
Mas que você está querendo, de uma certa forma, acudi-lo? Defendê-lo? Mas Nicodemos, vocês vão ver o que aconteceu com ele, continuando aqui, irmão. Sabemos pouco sobre Nicodemos, mas sabemos que ele saiu transformado daquele encontro com Jesus. Saiu com um entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo. Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Ele estava presente quando levaram Jesus para ser julgado. João capítulo de número 7, vamos ler, vamos fazer questão de ler. João capítulo de número 7, versículo de número 50. Talvez isso aqui você nunca ouviu. Você está aprendendo isso hoje. Você ouviu tanto de Nicodemos, mas provavelmente você nunca ouviu que Nicodemos defendeu Jesus quando ele estava sendo julgado. Tudo porque ele era um discípulo anônimo após o encontro com Jesus. João capítulo de número 7, versículo de número 50. Pode ler, Maile. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Você está entendendo, irmão? Após o encontro de Nicodemos com Jesus, ele se tornou um discípulo anônimo. Quando ele se torna um discípulo anônimo, a Bíblia vai dizer que na hora que Jesus estava sendo julgado pelos romanos, Nicodemos se levanta e defende Jesus. Como pode? A lei não fala que nós temos que condenar um homem que não fez nada. Você está entendendo, irmão? Então você percebe que após o encontro de Jesus com Nicodemos, a vida dele foi totalmente regenerada, ao ponto de ele fazer o que, pastor? De ele colocar o seu emprego, a sua carteira em risco. Porque os homens olharam para ele e disseram assim: rapaz, nós os 70, na verdade, nós os 69 queremos condená-lo. Porque esse homem aí é um falso profeta. Esse homem aí não vale nada. Esse homem aí é assado, é cozido. Botaram um monte de acusação em cima de Jesus. Mas Nicodemos foi o único que se levantou e defendeu Jesus. Eram 69 contra 1. Eles podiam fazer uma votação e despedir Nicodemos, um baixo assinado, e ele perder a sua carteira como juiz e não mais julgar ou trabalhar dentro daquele sinédrio. Oh, glória a Deus. Mas, oh, glória, ele foi tão envolvido com Jesus que ele falou: para mim basta. Oh, glória a Deus. Por ele eu coloco em risco o meu emprego. Tem aquele louvor que fala assim: por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria. Oh, irmão, dono dos meus dias. É isso que acontece quando nós temos um encontro com Jesus. Ele falou assim: se necessário for, eu perco o meu trabalho, eu perco a minha carteira de juiz, eu perco o que eu tenho. Oh, glória a Deus. Mas eu não abro mão dele. Eu não abro mão, aleluia, de defendê-lo. Eu não abro mão de adorá-lo. Glória a Deus e aleluia. Nicodemos, de uma certa forma, está nos mostrar que nós não podemos ter vergonha de testemunhar do nome de Cristo. E olha aqui, tem mais um detalhe. Qual, pastor? Primeira ação de Nicodemos quando ele se encontrou com Jesus, ele defendeu diante dos seus colegas. Segundo, olha lá, não sei se no seu tem, mas aqui no meu, que professor tem. A última ilustração sobre Nicodemos mostra
mostra unido com José de Arimateia. José de Arimateia era um homem, após a morte de Jesus, ele disponibilizou um sepulcro virgem, que nunca ninguém tinha sido enterrado lá. Oh, glória! Se uniu a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus, a fim de providenciar o enterro. João capítulo de número 19, versículo de número 39. Vamos lá, irmã Eli. Ou irmã Michele. Mesmo percebendo que se arriscava. Ai, ai, ai. Vamos lá, irmã Eli. Ou irmã Michele. João capítulo 19, versículo de número 39. Só tem aqui na do professor. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha só, lê de novo, irmã. Lê de novo. Mesmo versículo? Mesmo versículo, isso. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Você está entendendo, irmão, o que aconteceu? Após a morte de Cristo, Nicodemos e o José de Arimateia solicitaram o corpo de Jesus aos romanos. E depois, pastor, a Bíblia diz que Nicodemos, ele pegou barris de mirra, que era um óleo caro na altura. Para quê, pastor? Para embalsamar o corpo de Jesus. Não era pouco óleo, era muito óleo. Para embalsamar o corpo de Jesus, prepará-lo para ser enterrado. Ou seja, Nicodemo falou assim: José, eu vou fazer a minha parte. Qual a minha parte? Eu vou, junto contigo, vamos solicitar o corpo dele. Eu vou embalsamar, vou investir, mas investir com força na vida dele, no sentido da gente preservar o corpo dele. Vamos embalsamar o corpo dele. Vamos preparar o corpo dele. Mas vamos precisar de muita mirra, não tem problema. Nós vamos, eu vou gastar se necessário for, para que o corpo de Jesus não cheire mal, para que o corpo de Jesus esteja bem. Não, como é que fala? Não exale cheiros podres. Eu vou investir para que o corpo de Jesus esteja bem, esteja de uma certa forma perfumado. E José de Arimateia falou assim: rapaz, já que você está investindo em óleo mirra, que é um óleo caro, eu estou preparando um sepulcro para alguém da minha família. Mas Jesus vai estrear esse sepulcro. É um sepulcro familiar. Tudo que tem lá de luxo é um sepulcro de primeira. Se você está priorizando o reino, eu vou fazer o mesmo. Se você está investindo no reino, eu vou fazer o mesmo. Eu vou doar o sepulcro. E Jesus vai inaugurar esse sepulcro. Você não pegou, não? Jesus vai inaugurar esse sepulcro da minha família. Ele vai ser o primeiro corpo a entrar lá. Oh, glória a Deus e aleluia. Você percebe aqui, eu li que Nicodemos, ele praticamente arriscou o seu cargo por Jesus. A pergunta é: o que nós temos arriscado por ele? Pastor, não entendi. O que nós temos arriscado por Jesus? Quem tem sido as suas prioridades, irmão? Pastor, não entendi. Quem tem sido as suas prioridades? Então nós precisamos entender que o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Vamos lá. Ponto 2. O novo nascimento, a obra da regeneração. O novo nascimento, ponto 1. Alguém já viu aí? Está acompanhando certinho? O novo nascimento, a palavra regeneração, tem origem
no termo grego paligênesia. É esse mesmo, né? Paligênesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Ai, 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 ai. Isso aqui doeu meu coração. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Interior, dentro. Exterior, fora. A extensão novo nascimento está vinculado à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado, uma natureza carnal corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 18. Alguém prepara aí para mim? Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém, querido? Queria destacar com vocês aqui um ponto bastante importante sobre o significado da palavra regeneração. Vou pegar só o significado: voltar a ser gerado novamente. Pastor, quando é que eu devo voltar a ser gerado novamente? Quando a minha identidade foi corrompida. Quando a minha identidade foi corrompida. Esse ser gerado novamente, nós estamos falando espiritualmente falando. Amém, gente? Nós sermos gerados novamente é quando nossa identidade que nós estamos hoje, essa identidade do pastor não bala. Hoje, pastor e tal. De repente, pastor caiu no tomate. Eu preciso me restaurar. E como é que eu me restauro? Como é que eu me regenero? Eu preciso de uma certa forma mudar. Depois que eu peço perdão, eu preciso ser restaurado, ser regenerado. É que o que nós estamos lendo aqui, voltar a ser gerado novamente. Eu preciso ser acompanhado por alguém. Aqui entro num ponto importante: a necessidade de você estar debaixo de uma cobertura espiritual. Porque o que tem acontecido hoje? Tem muita gente que não está debaixo de cobertura espiritual, acaba pecando. Aí do nada ele se levanta sozinho. Mas quem te fez acompanhamento? Aonde veio a sua restauração? Porque quando alguém peca, quando alguém erra, quando alguém escorrega no tomate, a primeira coisa que tem que fazer é se restaurar. Para eu me restaurar, eu preciso subir monte. Eu preciso participar de cultos. Eu preciso participar de ensinos. Eu não vou estar envolvido nas coisas da igreja, mas eu vou estar junto ali. Tem culto na quarta, tenho que estar no culto na quarta. Tem culto na sexta, tenho que estar no culto na sexta. Tem culto no domingo, tenho que estar no domingo, no culto. Por que eu preciso ter isso? Para eu me restaurar. Se eu não estiver no meio do braseiro, como é que eu vou pegar fogo, irmão? Você já viu um carvão fora do braseiro? Vai pegar fogo ou não? Não. O carvão para pegar fogo tem que estar onde? No braseiro. Para pegar fogo tem que estar no meio do braseiro. Se não estiver no meio do braseiro, não pega fogo, irmão. Então por isso é que é importante o quê? E para eu pegar fogo, eu tenho que estar no meio de vocês. Eu tenho que estar aqui com vocês.
Eu posso não cantar com um grupo aqui, no coral e etc. Mas eu estou lá atrás. Estou cantando. Estou adorando. Estou me restaurando. Estou me enchendo. Você foi no culto? Fui. Na quarta? Estava no culto. Na sexta? Também estava no culto. No domingo? Também estava no culto. O que hoje a gente tem visto? Vários andarilhos, irmão. Vários andarilhos. Quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, você precisa estar perto de alguém que te faz um acompanhamento. Até mesmo você que está de pé. A Bíblia fala o quê? Cuida-se para que não caia. Eu não existe pastoreado, não existe, irmão. Ninguém coloca na minha mente isso. Todo pastor tem que ter pastor, irmão. Não existe pastoreado sem antes você ter pastor. Mas quem está te cobrindo? Não tem ninguém me cobrindo. Mas como assim, rapaz? Quando você está naqueles momentos de turbulência, porque a igreja tem isso, irmão. Você que é pastor, às vezes o negócio pega. Você precisa ter alguém para desabafar, para conversar, para te direcionar. E se você não tem, como é que você vai, de uma certa forma, se recompor? Você está entendendo, irmão? Então, Nicodemos está à procura de uma raiz. E a palavra de Deus para nós na noite de hoje é: tenha raiz. Se enraize. Se estruture. Espiritualmente falando. Não deixe que nada te arranque do centro da vontade de Deus. Não deixe que nada te arranque do altar de Deus. Voltar a ser gerado é isso. Você precisa voltar a ser gerado aqui, ó, na palavra. Quando eu sou regenerado de uma forma ou de outra, Cristo começa a me direcionar na palavra. A palavra começa a arder no meu coração. E é importante, irmão, nós virmos para a igreja para aprender a palavra. Irmão, vou falar uma coisa para vocês que é importante aqui para vocês entenderem. Numa igreja aonde de segunda a segunda é movimento, não tem Bíblia, não tem palavra, vaza de lá, irmão. Onde é que você vai se enraizar, irmão? Até mesmo a gente que é pastor. Suponhamos que eu acostumo a igreja nas revelações. O dia que eu não tiver uma revelação, o povo vai embora. Eu fui na igreja, o pastor não me revelou. O pastor só revelou a irmã Patrícia. Não revelou eu? Eu vou ir no domingo. Se ele não me revelar, eu não vou mais nessa igreja. Eu não volto mais. Por que muitas igrejas estão ficando vazias? Por causa disso, irmão. Porque a gente acostuma o povo na revelação. Depois de acostumar o povo na revelação, o dia que o pastor não tiver mais revelação, irmão, a igreja está lascada, irmão. Nós como pastor estamos lascados. Por quê? Porque eu acostumei na revelação. O dia que Jeová falou assim: não vai revelar nada, eu vou querer, olha aqui para mim, irmão. Como eu sou fascinado por revelação, eu vou querer revelar do meu jeito. Eu vou querer revelar na carne. É nessa revelação da carne que eu acabo matando a alma de alguém. Consegue entender o que eu estou falando, irmão? Então, quando eu estou falando de você se enraizar na palavra, eu estou falando uma coisa séria aqui, irmão. Se enraize na palavra. Voltar a ser gerado é exatamente isso. É você entender que a palavra está em primeiro lugar na minha e também na sua vida. Não abre mão. Nós temos mais membros aqui na igreja, mas nós estamos em poucas pessoas aqui. Talvez eu diria que as pessoas que estão aqui são as pessoas que mais amam a palavra. Não. Às vezes tem alguém, como o irmão Rodrigo está trabalhando, tem outros irmãos que estão trabalhando, mas tem gente que nesse momento está em casa, não está fazendo nada. Ou está me assistindo na TV. O irmão Fernando está lá, provavelmente ele deve estar assistindo, porque ele falou: pastor, eu não perco como é que fala? O culto da palavra. Você está entendendo, irmão? E outros irmãos. Mas um culto como esse da palavra
eu preciso ter, de uma certa forma, uma prioridade na minha vida. Por quê? Porque eu estou aprendendo a palavra de Deus. Eu vou alcançar a raiz de Cristo. Quando eu estou enraizado na palavra, nada me tira daqui, irmão. Eu me mantenho firme na palavra. Me mantenho firme na igreja. Não, eu vou ficar. Não, o senhor que me ature, mas eu vou ficar. Eu estou aqui, pronto, acabou, pastor. Nós vamos conversar, vamos se acertar, mas eu estou aqui. Não saio de jeito nenhum. Por meu compromisso não é contigo. Meu compromisso é com a palavra. Eu estou aqui, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Por quê? Porque eu estou enraizado na palavra. Voltar a ser gerado novamente. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: a partir de hoje, volte a ser gerado na palavra. Diga: volte a ser gerado na palavra. Se você for gerado na palavra, não vai ter onda de revelação que te leva. Não vai ter onda de revelação que te leve, irmão. Não vai ter onda de revelador que te leve. Não vai, não vai. Não vai. Porque você está enraizado na palavra de Deus. Amém, querido? Está faltando só alguns pontos para a gente terminar. Semana que vem eu quero dar uma outra aula. E eu já termino em nome de Jesus. Vamos ler, Emaili. Lê o ponto 2 aí. Regeneração como uma obra exclusiva de Deus. Pastora Divina vai ler? Lê aí, pastora. Tá ligada não, pastora? Liga que vamos dizer. Ponto 2. Regeneração como obra exclusiva de Deus. Vamos lá. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo na live, estão participando do estudo. Regeneração como obra exclusiva de Deus. Ponto 2. Ponto 2, isso. Novo nascimento, a obra de regeneração. Mais para baixo tá 2. O ponto 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. E provocando o quê? Uma transformação profunda da sua vida interior. Olha aí, gente. Vai lá. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Neste contexto, Deus efetua a sua obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 17 e 18. Tiago 1, capítulo número 17, versículo número 18. Alguém lendo rapidinho, em nome de Jesus. Tiago 1, capítulo de número 17, versículo de número 18. A regeneração começa de dentro para fora. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variações ou variação. 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém, querido? Você percebe o quê? Você percebe que ele nos gerou pela palavra. A palavra está onde? A palavra está aqui, no coração. A mudança começa de dentro para fora. A mudança não começa de fora para dentro. Jesus começa a trabalhar em nossa vida de dentro para fora. Por isso que nós estamos aqui hoje. Pastor, ele trabalha na nossa aparência também? Trabalha.
Porque quem tem o Espírito Santo não veste de qualquer jeito, não se arruma de qualquer jeito. Mas a verdadeira mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque a palavra, a gente medita nela e ela fica guardada onde? No nosso coração. Então, enquanto a palavra ela está guardada no nosso coração, o Espírito Santo de Deus vai gerando mudança em nós. Vai trabalhando em nossos corações. E nós vamos entendendo a importância da gente mudar. Tem gente que primeiro a mudança começa no coração e depois ela sai para fora. Consegue entender o que eu estou falando, irmão? Primeiro o Espírito Santo muda você por dentro e depois vai mudando por fora. Vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que já receberam uma mudança por dentro. Estão trabalhando o lado de fora. Só que essa questão de trabalhar o lado de fora, isso aí é uma coisa mais pessoal. Porque existem pessoas, eu conheço irmãos que congregavam em um ministério. Nesse ministério que congregavam, não usavam calça, não usavam bermuda. Aí saíram desse ministério, foram para o outro ministério que pode usar bermuda. Isso não é doutrina, isso é uso e costume, né? Aí foram para o ministério que pode usar bermuda. Só que aqueles costumes de lá de trás não deixaram. Nesse novo ministério que está, que pode usar bermuda, continuam não usando. Pastor, mas ele está usando porque ele acha que é pecado? Às vezes não. É porque ele tem uma ligação com o Espírito Santo. Isso é coisa entre ele e o Espírito Santo. É por isso que eu disse que todos nós precisamos ter um código com Deus. A Bíblia diz que tudo que te condena, maior é Deus. Pastor, me condena a fazer isso. Não faça. Se você fizer, de uma certa forma, é pecado. A sua consciência vai te condenar. Amém, irmão? A sua consciência vai te condenar. Então, nós precisamos entender. Tem gente que é mudado por dentro, mas por fora a pessoa acaba mantendo a mesma personalidade, a mesma pessoa em si. Mas dentro mudou, pastor? Mudou. Se dentro mudou, por fora, de uma certa forma, se for coisa ruim, que escandaliza a igreja, precisa ter mudança. Precisa, de uma certa forma, mudar. Estou falando se escandaliza. Se é uma coisa, particularidade de você, o Espírito Santo, por exemplo, tem gente que não consegue usar calça na rua. Por quê? Porque é a intimidade que tem com o Espírito Santo. Pastor, eu não consigo. De uma certa forma, eu me sinto mal. É sua intimidade com o Espírito Santo. É você com o Espírito Santo. Pastor, eu não consigo andar de shortinho dentro da minha casa. Tenho que andar de calça, eu tenho que andar de alguma coisa que de uma certa forma eu me sinta confortável, que minha consciência não me condene. É sua intimidade com o Espírito Santo. Amém, irmão? Então, de uma forma ou de outra, cada um de nós temos um código com Deus. Temos uma ligação com Deus. Se o teu esposo entende, se os seus filhos entendem, é sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, eu estou querendo falar para os irmãos aqui na noite de hoje, que todos nós temos um particular com Deus. E todos os dias você precisa aprender os códigos com Deus para você ter um bom relacionamento com Ele. O Espírito Santo é assim, irmão. Quando Ele vai regenerando você, estou encerrando já, né? Vamos continuar semana que vem, tá bom? Quando Ele vai regenerando você, você vai aprendendo códigos com Ele. Escute isso aqui que eu estou falando, isso aqui é poderoso. Você vai aprendendo códigos com o Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo bem básico. De tanto você conviver com uma pessoa, você já sabe que se ele te olhar de um jeito, não é verdade, irmão? Se ele te olhar de um jeito, você já sabe que a pessoa está te dando um sinal por alguma coisa que você está fazendo. Não é verdade? O Espírito Santo é a mesma coisa, irmão. Quando você tem um código com Ele, você já sabe. Quando acontece alguma coisa contigo, opa, o Espírito Santo está falando comigo aqui, irmão.
Opa, opa. Você está de alerta. Vocês conseguem entender, irmão, o que eu estou falando para vocês aqui? Cria no altar da oração o seu código com o Espírito Santo, os seus sinais com o Espírito Santo, que com certeza você viverá um tempo de muita intimidade com Ele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, querido? Amém, querido? Paramos onde, irmão? Vai, pastora Divina. Anota onde você parou, para a semana que vem nós vamos continuar. Paramos onde? Ponto 2.22. É assim a leitura. Ponto 2. Ponto 2. Sim. Isso aí. A pessoa não se perde. É ponto 2. Ponto 2, 2. Isso. A regeneração como obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Amém? Aí nós temos que ler o quê? Regeneração do pecador. É o 3? Vamos ler o 3 na Isso, semana que isso. vem. Então, paramos aí. Anota onde a gente está parando aí, viu, irmão? Semana que vem nós vamos continuar em nome de Jesus. Se você gostou do estudo de hoje, diga glória a Deus. Aplauda Jesus nesta noite. Quero fazer uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Não fica com pressa de ir para casa. Tire sua dúvida. Pastor, eu não entendi o que o senhor falou. Isso. Tem uma dúvida. A gente vai esclarecer rapidinho. Tem, irmã Ana, uma dúvida? Alguém tem alguma dúvida relacionado ao que falamos, ao que estudamos hoje sobre regeneração? Se você tiver, pergunta. Pode perguntar, que nós vamos esclarecer. Irmão Luca? Tem não? Certinho? Glória a Deus. Amém? Então, mais uma vez, aplauda ao Senhor pelo estudo de hoje. Amados, sexta-feira estaremos de volta aqui no nosso segundo dia da campanha. Será uma bênção e o nome do Senhor será glorificado. Vai estar ministrando o pastor José, lá de Pirajuí, e vai estar louvando a pastora Daiane. Vai ser uma bênção. Então, não perca, eles são um casal abençoadíssimos. Vão estar dando lugar aqui na sexta-feira. Se eu fosse você, eu não perderia. Tá bom? Venha e com certeza. Aconteceu, eu falei uma data, ela entendeu outra data, e aconteceu um imprevisto. Mas não vai faltar oportunidade para a irmã Tamir estar aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente estar agradecendo a Deus por esta noite. Para a glória de Deus, quero chamar aqui a nossa querida irmã Ana. Isso. Para estar fazendo essa oração. Agradecendo a Deus. Cooperadora Ana. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós viemos diante da Tua presença, Senhor Deus, agradecer, Senhor Deus, esse culto maravilhoso. Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos dar mais entendimento, Senhor, espiritual, porque nós precisamos, somos dependentes do Senhor. Deus, venha abençoar essa noite maravilhosa. Senhor, que nós vamos para nossa casa, Senhor, abençoado. Que nosso coração cheio de alegria, Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor, pela misericórdia do Senhor, Tu tem abençoado a nossa vida poderosamente, Jesus. Abençoa também nossos pastores, Senhor Deus. Dai vitória na vida deles, porque Tu sabes, Jesus amado, o que eles precisam, o que eles necessitam, papai. Venha, Senhor Deus, agradecer. Nós viemos agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estende as mãos, que o grande amor de Deus,
A graça do nosso Senhor Jesus e que as doce consolação do Divino Espírito Santo esteja com toda a igreja. E você diz, mais do que igreja, nós somos uma família. Deus abençoe, gente. Nós vamos mais pedindo revistas, tá bom, para alguns irmãos.